Olá, seus lindos! Bela aqui, você está no Metalinguagem e hoje é dia de... Oi, gente! Hoje vamos revisitar um clássico, ou melhor, um ícone nostálgico do trash chic do cinema brasileiro. O Bem Dotado, O Homem de Itu. Imagine o Brasil dos anos 70. Moral mais frouxa quando o assunto era sexo, comédia leve, exagero e uma história que parece ter saído de meme antes de existirem memes. Preparem um controle remoto ou VHS imaginário, porque vamos entrar numa viagem de proporções generosas. O filme é de 1978, estreia mundial em 11 de setembro de 1978. Diretor e roteirista José Miziara. Duração: cerca de 104 minutos. Gênero comédia erótica da velha guarda, parte do fenômeno da pornochanchada. O tipo de comédia mais erotismo leve, mais farofa, que dominava o cinema popular brasileiro entre o final dos anos 1970 e início dos 1980. Foi um dos filmes de maior destaque desse período, frequentemente lembrado como clássico cult da pornochanchada. Ok, segura essa. Nosso protagonista é Nuno Leal Maia. Seu personagem se chama Lírio, um caipira virgem, simples, criado por padre em uma cidadezinha chamada Itu, interior de São Paulo, onde tudo, pelo menos na piada, é grande. Duas milionárias de elite visitam Itu e durante os passeios percebem que o pobre Lírio carrega um dote natural acima da média. Curiosas, decidem levá-lo para São Paulo. Na cidade grande, ele vira mordomo numa casa de alta classe, mas o que as mulheres daquela casa realmente valorizam não é sua educação, nem sua bondade, e sim o tamanho do seu talento físico. Resultado? Uma avalanche de flertes, propostas e confusões cômicas. Mulheres da casa, empregadas, outras da elite, todas disputando o tal dote. Nosso caipira simples se vê transformado em objeto sexual ambulante. No meio dessa bagunça, ele tenta lidar com assédio, ciúmes e expectativas, tudo enquanto vive esse sonho maluco de erotismo e desejo exacerbado. É como se fosse um reality show avant la lettre, Miss e Tu, Talento Natural Edition. Nuno Leal Maia, no papel de Lírio, é talvez o papel mais famoso da carreira dele dentro da pornochanchada. Elenco feminino variado entre elas: Consuelo Leandro, Maria Luísa Castelli, Helena Ramos, Aldine Mueller, muitas mulheres da elite da pornochanchada. Produção estética. Embora fosse um filme erótico-comédia popular, a produção tinha um cuidado razoável para os padrões da época: fotografia de qualidade, direção de arte que realçava o contraste entre o interior simples de Ito e a sofisticação da elite paulistana nas cenas urbanas. A ideia do filme brinca com a reputação de Ito. Na época havia esse estereótipo em tom de piada de que tudo lá era grande. A pornochanchada abraça essa piada, transformando-a num enredo onde dote avantajado vira o motor da história. Apesar de hoje ser visto com humor ou com vergonha, em muitos casos, o filme foi bem sucedido. Era parte de um movimento cinematográfico popular e representa uma era do cinema nacional que buscava vender escapismo, risadas e erotismo leve para massas. Ok, vamos colocar os óculos de historiador trash por um segundo. Por mais que o filme pareça escrachado, brega, exagerado e, digamos, de gosto duvidoso, ele é também um espelho de época. Ele representa a fase da pornochanchada, um tipo de cinema que misturava comédia, erotismo e crítica social leve, às vezes meio safadinha. Às vezes ingênua, que reinou no Brasil no fim dos anos 70 até início dos 80. Diferente do cinema de arte mais pretensioso daquela época, esse tipo de filme era feito para divertir, chocar levemente, gerar bilheteria e ser lembrado. Muitas dessas produções viraram cult, tipo relíquias de uma era onde a censura, o pudor e a moral estavam em transformação. No caso de O Bem Dotado, a piada com o dote não é só física, é social caipira vezes elite, interior vezes cidade grande, ingenuidade vezes desejo, simplicidade vezes sofisticação. Tudo isso num enredo que exagera para provocar risadas, mas também revela tabus e tensões de classe e sexualidade de um Brasil que existia e ainda existe, de certa forma. Olhar direto para a câmera.
Em outras palavras, era comédia, mas tinha uma pitada de comentário social como se fosse um stand-up dos anos 70, dirigido por José Miziara. Gente, vamos falar sério. Se hoje alguém aparecesse hablando de um cara do interior que ganha fama por causa de, suas proporções especiais, esse filme seria cancelado em 2 segundos. Mas em 1988, era bilheteria, era comédia, era sucesso. Ele é inacreditável, bizarro, constrangedor e por isso mesmo merece ser lembrado, porque é um pedaço do Brasil que existiu, com medos, desejos, pudores desajeitados, hipocrisias. E ao mesmo tempo a gente ri, ou deveria rir, de como tudo isso era transparente demais para disfarçar. Caipira inocente virando objeto de desejo de milionárias. Isso é tão absurdo que dá risada, mas também dá para questionar a obsessão com o corpo, com o dote, com o status de virilidade. No fim das contas, o bem dotado é trash, é farofa, é exagerado, mas é um retrato de uma era. Tipo, rir, chorar, questionar e dar risada de novo. Porque, bem, se você não ri hoje, a moral da época ri de você. E aí, já conhecia esse filme? Você acha que hoje ele sobreviveu como comédia cult? Ou ia ser massacrado pelo politicamente correto? Comenta aí, quero saber se você riria ou faria facepalm. Se curtiu esse tipo de viagem nostálgica, mais humor ácido, mais análise cultural, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque o Brasil tem muita história esquisita e divertida para contar. Até o próximo vídeo e cuidado com os dotes naturais por aí, nunca subestime o poder de um homem de Itu. Por que existem piadas sobre Itu? Versão Sarah Silverman. Você já percebeu que no Brasil tem uma cidade que virou sinônimo oficial de tudo grande? Sim, Itu. A cidade onde até o bom senso é gigante porque eles realmente levaram essa piada longe demais. E eu admiro isso. É dedicação ao caos. Mas vamos por partes, como diria um cirurgião ou um roteirista da pornochanchada dos anos 70. Tudo começou lá atrás, quando Itu era só uma cidade fofinha do interior de São Paulo, dessas onde o maior evento do ano era a festa da padroeira e a chegada do ônibus das 14 horas. A cidade queria aparecer no mapa. E qual foi a solução? Um plano genial. Vamos dizer que tudo aqui é grande. E o resto do Brasil respondeu: Ok, se você tá pedindo pra gente zoar. Só que aí aconteceu algo que ninguém esperava. Funcionou. Funcionou tanto que décadas depois entra em cena o Jô Soares, um homem que sozinho já tinha o tamanho de Itu em carisma. No programa dele, como o personagem Primo Rico, ele simplesmente decretou: Em Itu, tudo é grande. Pronto. Era o que faltava para transformar uma piadinha regional em patrimônio cultural brasileiro. O país inteiro começou a imaginar Itu como uma espécie de Nárnia do exagero. E adivinha o que a cidade fez? Chorou? Reclamou? Não. Itu fez o que todo brasileiro faria se tivesse oportunidade, capitalizou a piada. De repente surgiram orelhões gigantes, semáforos gigantes, cartões postais gigantes, sorvetes gigantes e provavelmente até contas de bar gigantes. Itu virou um parque temático do exagero. É como se a cidade dissesse: se é pra ser piada, pelo menos que a gente ganhe com isso. Mas claro, o brasileiro ouviu tudo é grande e pensou: ok, isso definitivamente tem duplo sentido. E aí entra a pornochanchada, esse gênero cinematográfico belamente cafona e corajoso que dominou os anos 70. Quando os produtores estavam pensando em ideias para novos filmes, alguém provavelmente falou: Gente, e se a gente fizesse um filme sobre o homem bem dotado de Itu? E, em vez de serem demitidos, eles receberam financiamento. Nasceu então O Bem Dotado, O Homem de Itu, um clássico do cinema erótico humorístico brasileiro que basicamente pegou toda a piada da cidade, ampliou ainda mais e colocou no centro da cultura pop enquanto fingia que era tudo coincidência. Então, resumindo, Itu virou a capital do Tudo é Grande porque a cidade inventou a piada, o Jô Soares transformou a piada num fenômeno, a cidade abraçou a piada e cobrou ingresso, o resto do Brasil levou pro lado sexual, óbvio. E a pornochanchada eternizou tudo em 35 milímetros. Hoje, Itu vive feliz como o único lugar do país
onde a piada realmente virou identidade oficial. E, sinceramente, respeito total. É preciso uma coragem gigante para assumir isso com humor